Olá, gente linda! Hoje eu vou contar para vocês sobre mais uma das minhas leituras de quarentena, daquelas que a gente devora em uma noite de tão boa história. É o livro Pílulas Azuis em Quadrinhos, que foi publicado pela editora Nemo no Brasil em 2015, mas ele foi editado primeira vez em 2011. O livro conta a história de amor do autor Frederick Peters com Cat, uma mulher separada, mãe de um filho de 3 anos, sendo que os dois são soropositivos. Frederick e Cat são da Suíça, de Genebra, e eles se conheceram brevemente num primeiro momento numa festa na casa de um amigo em comum. Vieram a se reencontrar quando o Frederick foi visitar um outro amigo que morava no mesmo prédio que a Cat. Logo depois, ela se casou e teve um filho, mas o casamento não durou muito. Eles se reencontraram numa festa de final de ano no apartamento desse amigo, no prédio onde a Cat ainda morava. Os dois conversaram longamente nesse dia e depois marcaram um cinema. Depois do cinema, o Frederick convidou a Cat para jantar na casa dele e aí papo vai, papo vem e ela conta que tem AIDS. A relação entre os dois vai se desenvolvendo, assim como o conhecimento e o aprofundamento sobre a doença. Eles têm o auxílio de um médico que disponibiliza as informações e acolhe as dúvidas e os receios dos dois sem pesar no drama da doença. O que de início são limitações vão tomando proporções menores no dia a dia devido à evolução da ciência no tratamento do HIV. O mais importante é que o Frederick, ao abrir a sua vida pessoal e contar a sua história, educa sem pretenso didatismo e desmistifica os estigmas sociais de relações afetivas e amorosas com pessoas soropositivas, né? Inclusive algumas questões muito complicadas, como relações sexuais sem camisinha, quando existe o uso constante dos medicamentos e possibilidade mínima de transmissão do vírus. E a gravidez sem contaminação da criança com o vírus. Não vou dar spoilers aqui, claro, né, para vocês da história, mas apesar de toda a batalha filosófica de amor, raiva e compaixão que o Frederick vai travar, até na figura de um animal extinto como o guru, em determinado momento da história, sobre a incompatibilidade dos dois, né? Ele vai descobrindo como esses são tabus com viés biológico, que são mediatizados dessa forma e são resultado da desinformação e ainda da ligação da doença com uma punição divina, com um pensamento conservador que relaciona a liberdade sexual à promiscuidade. Para quem não pegou a referência, sugiro muito que assistam a série Pose, que tem disponível no Netflix a primeira temporada e que conta a história dos bailes, que eram um reduto dos grupos LGBTQ+, em Nova York, durante a grande onda de contaminação do vírus. É uma série também muito bonita e sensível, de maneira que trataram o roteiro, trouxeram as relações familiares construídas dentro dos grupos. Elas e eles, né, eram figuras rejeitadas pelas suas famílias a partir do momento que se assumiam fora dos padrões de sexualidade, enquadramento de sexualidade e gênero. Também a solidão de muitos que descobriam a doença e morriam nos hospitais com HIV. Para quem gosta de ilustração, o traço leve, cartunesco e muito personalista do autor, né, ao revelar as emoções e sentimentos em preto e branco, quadros de paisagem natural com poucos detalhes e urbanas com edifícios e muitos detalhes, além dos quadros mais escuros com pesos nas texturas de chuva, um sombreamento, dá um tom de leveza ao tratamento do tema e das implicações que os personagens vão passando. Ao fim, parece uma história simples, da maneira como ela é narrada sobre o olhar do Frederick Peters. Mas todos sabemos que não é. Está sempre na balança essa relação entre amor e morte. Nas contracapas dessa edição brasileira, a gente ainda vai encontrar algumas ilustrações do Peters com a sua família nos anos após aí o final da história e também mais 3 entrevistas com pessoas ali da família. Não esquece de curtir o vídeo e deixa lá nos comentários se vocês querem que eu faça mais vídeos sobre livros e séries, se vocês acham legal e o que vocês acham legal, o que vocês podem recomendar para eu fazer, que talvez eu já tenha assistido ou já tenha lido, que eu possa fazer um vídeo para vocês. Beijo!